iOS 17.1 Beta RC, a Release Candidate, a versão final de testes do iOS 17.1, que está cada vez mais próximo aí. Na próxima semana já teremos iOS 17.1 oficialmente para todos os iPhones. Vamos então conferir quais as novidades da versão RC do vídeo de hoje. Vamos lá para a nossa Facecam. Pois muito que bem, na data de hoje, dia 17 de outubro de 2023, estamos com o iOS 17.1 Beta RC. Já instalei ele aqui no meu iPhone para a gente conferir então as novidades dessa atualização, que é a Release Candidate, a última versão de testes antes da oficial ser lançada. Mas já daqui a pouquinho a gente fala sobre datas oficiais. Essa atualização chegou aí com cerca de 6 GB de tamanho, por isso que eu falo que é importante você deixar espaço aí disponível no seu iPhone para receber uma atualização, porque essa aí veio com mais ou menos 6 GB de tamanho. E além do iOS 17.1 Beta RC, nós tivemos também outros dispositivos atualizados hoje, incluindo o iOS 16. Então nós tivemos aí iOS 17.1 RC, iPad 17.1 RC, macOS Sonoma 14.1 RC, macOS Ventura 13.6.1 RC de número 3, macOS Monterey 12.7.1 RC, watchOS 10.1 RC, tvOS 17.1 e também as atualizações beta do iOS 16 para quem está na versão anterior do iOS. Tivemos aí então iOS 16.7.2 RC e iPadOS 16.7.2 RC. Ufa! Quantas versões, quanto RC, se eu falei alguma coisa errada, me perdoem, porque às vezes dá um nó na minha cabeça esse tanto de atualização. Mas e o que essa atualização trouxe de novo? Bem, como ela é a Release Candidate, a candidata a ser liberada, ela não traz tantas coisas novas, tá? Eu vou trazer detalhadamente os recursos do iOS 17.1 e como eles funcionam no vídeo da versão oficial. Hoje aqui a gente vai fazer um recap aí, um resumo para falar sobre essas novidades e também ver os outros tópicos. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal estava reclamando bastante era a questão do som das notificações no iOS 17. O pessoal ficou aí um pouco chateado porque o som de mensagem estava sendo esse aqui, o rebote, que é um som um pouco mais soft, ele é um som um pouco mais discreto do que o toque clássico aí de nota. Aqui no iOS 17.1 RC, o nota está como padrão, mas em algumas versões passadas o que estava o padrão era o que eu falei agora, o rebote. O que a gente não sabe é se ele vai permanecer dessa forma, se ele vai mudar ou se ele vai permitir que os usuários customizem o som de notificação. Então o som padrão é esse, né? E o novo era esse aqui. Ele é mais soft, ele é mais discreto do que o som nota padrão. E o pessoal ficou dizendo que não estava conseguindo ouvir o som das notificações direito. Bem, basicamente foi como eu comentei nas outras versões, que eu não senti isso tão de perto porque eu sempre deixo o meu iPhone no silencioso, né? Até ativei aqui a chavinha de costume, né, porque eu sempre deixo o iPhone no silencioso, mas tem pessoas que deixam com o toque ligado e isso incomoda. Uma outra coisa que foi resolvida aqui no iOS 17.1 é a questão dos níveis de radiação, principalmente no iPhone 12, né? A Agência Nacional Francesa aí de radiofrequências notou que os níveis de radiação no iPhone 12 estavam além do permitido. Isso repercutiu muito mal para a Apple e ela resolveu então trazer uma correção para isso agora no iOS 17.1. Inclusive comentei na semana passada sobre isso, mas vale a pena a gente detalhar aqui. A Apple disse que o iPhone 12 continua seguro para utilizar e sempre foi, mas que essa questão das frequências de radiação seriam diminuídas. Porque o iPhone possui um recurso que permite que quando o aparelho está fora das mãos, tá? Ele está numa mesa, está sobre uma superfície, ele aumente o alcance do sinal do celular. E aí a Apple disse que esse recurso será meio que nerfado aí, vai dar uma capada nele para que ele fique dentro
dentro dos acordos, dos ajustes das frequências de radiação, principalmente lá na França. Inclusive a Apple citou que em locais onde o sinal da operadora é baixo, alguns usuários podem sentir uma diminuição nesse sentido. Outra coisa bacana que o iOS 17.1 trouxe é a questão do AirDrop via internet, tá? É uma opção muito legal, quando aqui ó, fora do alcance a gente consegue utilizar o AirDrop utilizando os dados celulares. Então essa é uma opção muito legal que veio aqui com o iOS 17.1. E nós temos então outros recursos, outras coisas legais que eu vou detalhar para vocês então no vídeo da versão oficial quando ela sair, tá? Vamos agora entender um pouco sobre os bugs. E antes da gente continuar, deixa eu te convidar a fazer parte da nossa newsletter semanal. Toda sexta às 9 da manhã você recebe um e-mail com um resumo do que foi notícia no mundo Apple e iOS, além de outras novidades e curiosidades do mundo Apple que eu vou trazendo por lá. Fica tranquilo porque a nossa newsletter é gratuita e para se inscrever é só você clicar no link que está na descrição. Se a gente for falar sobre os problemas aí que alguns usuários estavam enfrentando com as versões anteriores do iOS 17, o pior deles, na minha opinião, é esse aqui. Eu recebi alguns bugs, tá? Alguns vídeos, na verdade, eu recebi alguns vídeos de um pessoal reclamando sobre bugs na tela, tá, do iPhone, parecidos com esse aqui que eu tô reproduzindo para vocês aí agora, ó. Foi um amigo que me mandou lá no Twitter, no @dominioiPhone, onde a tela simplesmente trava e você não consegue mais mexer nela de jeito nenhum. Inclusive, acho que mais duas pessoas me mandaram bugs relacionados a isso aqui, a tela do iPhone travando. Alguns usuários do Twitter, inclusive, que já atualizaram para o iOS 17.1, informaram que esse problema de tela, inclusive isso é um print de um outro problema aí, de uma tela meio que queimada, digamos assim, foi resolvido agora no iOS 17.1, tá? Então quando ele sair oficialmente para todos os usuários, você verifica se esse problema aí de tela que estava travando ou então com os pixels aparecendo tudo assim, você verifica se esse problema foi resolvido, porque algumas pessoas pensaram que isso aqui, inclusive, era problema de hardware, tá? Não, mas então provavelmente resolvido via software, via atualização, tá? A gente já chegou na metade do vídeo e você ainda não deixou a sua curtida, o seu like aí embaixo. É bem rápido, não custa nada e você ainda ajuda a gente a alcançar muito mais pessoas com esse conteúdo de valor. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva porque toda semana o nosso canal tem o melhor conteúdo sobre Apple e iOS por aqui. Algumas pessoas perguntaram sobre o aplicativo Journal, tá? O aplicativo aí de diário, de registros diários, mas infelizmente ele não veio com o iOS 17.1 ainda, tá? Como eu citei em outros vídeos, muito provavelmente a Apple vai segurar o lançamento dele para o iOS 17.2, como foi com o Freeform lá no iOS 16, que só chegou com o iOS 16.2, ok? E se a gente for falar sobre bateria aqui no iOS 17.1, algumas pessoas inclusive se perguntam se já está no momento de sair do iOS 16 ou de versões anteriores para o iOS 17, principalmente naqueles iPhones mais antigos. O que eu tenho a dizer é o seguinte: tá seguro ir vir pro iOS 17, tá? Agora na versão 17.1 a bateria está bem estável, não notei nenhum descargue aí de bateria fora do comum desde aí os últimos betas, tá? Do iOS 17.1, inclusive quando vocês perguntam, eu sempre vou falando, espera algumas versões iOS 17.2.3, mas aparentemente aqui no 17.1 a bateria está bem estável, ok? E se a gente for falar sobre datas, o que a gente tem aqui? Eu tuitei na semana passada um furo, não meu, mas da Agência Nacional de Frequências, que informou que trouxe a questão da correção da radiação no iPhone 12. A Agência Nacional de Frequências da França trouxe uma informação sobre a correção do problema de radiação no iPhone 12, né, por aqueles lados, e no texto ela acabou soltando que o iOS 17.1 sairia no próximo dia, até o dia 24 de outubro. Então, o que indicou que essa semana, que hoje, né, nós teríamos o Beta RC, tá? A última versão.
porque na próxima semana então já teríamos o iOS 17.1 de forma oficial. Isso foi concretizado, tá? Hoje dia 17, na terça, tivemos o último beta, então provavelmente na próxima segunda-feira, anotem a data, dia 23 de outubro de 2023, a gente deve ter então o iOS 17.1 de forma oficial para todos os usuários do iPhone. Pode ser que a Apple adie esse lançamento para o dia 30? Pode ser. Eu acho um pouco difícil, tá? Mas acredito então, na minha hipótese aqui, se todos os calendários seguirem conforme o planejado, se os ritos da Apple seguirem tudo certinho, na segunda-feira, que é o dia de atualizações oficial, nós vamos ter então aí no dia 23 o iOS 17.1 de forma oficial. E além dele, a gente pode ter também na segunda-feira, dia 23, o iOS 16.7.2, tá? Então, na próxima segunda-feira aí com o 17.1, a gente pode ter então, para quem tá ainda no iOS 16, o 16.7.2. E se você não viu ou perdeu os outros vídeos sobre as atualizações beta do iOS, fica tranquilo porque tá passando na tela agora a playlist completinha dos outros vídeos que a gente já fez sobre atualizações beta e o último vídeo que a gente postou. Esse vídeo tá terminando, mas eu te espero no próximo. Bem bonitos, é isso, até o próximo vídeo e valeu!